Oi, oi, oi. Oi. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária do primeiro período de recesso do terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Então, a ordem do dia. Passo ao... É segundo ou primeiro? Segundo secretário Amarildo. Lego Bandeira. Ofício 030/2019, Campina Grande do Sul, 5 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal, Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha o projeto de lei 001/2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 001, de 4 de fevereiro de 2019, que institui o Programa de Parcelamento de Débitos, PPD, para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107, inciso 3º do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bio Heleriano Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 001, de 4 de fevereiro de 2019. Institui o Programa de Parcelamento de Débitos, PPD, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Parcelamento de Débitos, PPD, no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, denominado de PPD, destinado a promover a regularização e a adimplência de créditos no município em dívida ativa de natureza tributária e não tributária. Artigo 2º. Os contribuintes que aderirem ao programa até 28 de junho de 2019 poderão pagar à vista ou parcelar suas dívidas, gozando dos seguintes benefícios. 1. Com redução de 80% do valor da multa e dos juros de mora para pagamento à vista. 2. Com redução de 70% do valor da multa e dos juros de mora para pagamento em até 6 parcelas. 3º. Com redução de 60% do valor da multa e dos juros de mora para pagamento em até 12 parcelas. 4º. Com redução de 50% do valor da multa e dos juros de mora para pagamento em até 18 parcelas. 5. Com redução de 30% do valor da multa e dos juros de mora para pagamento em até 24 parcelas. 6º. Com redução de 20%
do valor da multa e dos juros de mora para pagamento em até 36 parcelas. Parágrafo único. Poderá também ser parcelado o débito entre 37 e 60 parcelas, sem aplicação dos benefícios de desconto desta lei. Artigo 3º. Excepcionalmente, os débitos referentes ao imposto sobre serviço, inscrito em dívida ativa e em valor superior a R$ 100.000, poderão ser parcelados da seguinte forma. 1. Com redução de 30% do valor da multa e dos juros de mora para pagamento em até 80 parcelas. 2. Com redução de 20% do valor da multa e dos juros de mora para pagamento em até 100 parcelas. Parágrafo único. Poderá também ser parcelado o débito de que trata deste artigo em até 120 parcelas, sem aplicação dos benefícios de desconto deste artigo. Artigo 4º. Em qualquer dos casos, o valor das parcelas mensais não poderá ser inferior a R$ 50. Artigo 5º. A primeira parcela deverá ser paga obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias da data do parcelamento. Artigo 6º. O débito tributário, objeto de parcelamento, sujeitar-se-á às regras de atualização monetária, juros e multa, previsto na Lei Complementar Municipal número 01, de 5 de dezembro de 2005. Artigo 7º. A adesão ao parcelamento implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais. Em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como na desistência dos recursos já interpostos e ainda na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. Parágrafo único. Tratando-se de débitos tributários, inscrito em dívida ativa e ajuizado judicialmente, o pedido de parcelamento será previamente apreciado pela Procuradoria-Geral do Município, órgão responsável pela cobrança judicial, o qual certificará o pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais pelo contribuinte. Artigo 8º. Perderá o benefício desta lei o contribuinte que 1. Acumular a inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou aleatórias. 2. Ficar inadimplente com qualquer parcela por mais de 90 dias. 3. Pela inadimplência do pagamento do imposto devido relativo a fatos geradores ocorridos após a data da formalização do acordo. Parágrafo único. Configurada a ocorrência de qualquer um dos incisos acima, revogar-se-á o respectivo parcelamento, implicando na existência imediata do saldo do débito tributário remanescente, mediante inscrição em dívida ativa, e, consequentemente, deverá ser promovida a cobrança judicial. Artigo 9º. O disposto nesta lei não enseja a restituição ou compensação de importâncias já recolhidas, e também não surtirá efeito nos parcelamentos já pactuados com a Fazenda Pública. Artigo 10º. Ficam revogadas as leis municipal número 579, de 4 de setembro de 2018, e número 498, de 6 de outubro de 2017. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019. Bio Elerian Zanetti, Prefeito Municipal. Justificativa. Projeto de Lei 01, de 4 de fevereiro de 2019. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei, no qual institui o Programa de Parcelamento de Débitos, PPD, e da outras providências. Sabe-se que o país se encontra em meio a uma crise econômica e financeira em razão do atual cenário político. Em decorrência disso, cada vez mais se eleva o índice de inadimplência e a retração econômica no país, o que traz consequência para o físico municipal. Assim, o presente projeto tem por objetivo instituir um programa que possibilite aos contribuintes o pagamento dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, de forma parcelada com desconto nos acréscimos de juros e multa. O Programa de Parcelamento de Débitos, PPD, permite que os créditos tributários relativos aos tributos municipais
seja incluindo num parcelamento de forma a não onerar os contribuintes e que permitirá ao município incrementar a arrecadação nos valores originais dos tributos devidos e, conseguintemente, dos tributos futuros. Destaca-se que o referido programa não caracteriza a renúncia fiscal, tendo em vista que o impacto na receita tributária não comprometerá o alcance das metas estabelecidas para a arrecadação, pois os valores dos tributos estão sendo preservados em face da atualização monetária. Ademais, ao estimular o contribuinte ao pagamento de seus débitos perante o município, este também obterá vantagem, uma vez que, com a recuperação dos créditos, haverá aumento do fluxo de caixa da administração, o que auxiliará a cumprir os compromissos previstos no orçamento deste ano, bem como poderá ser utilizado os recursos financeiros obtidos para a prestação das políticas públicas. Isto posto, demonstrando o interesse público e o fundado motivo das disposições sobre a instituição do Programa de Parcelamento de Débito, PPD, solicita-se a apreciação deste projeto de lei pelos nobres vereadores, o qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019, Bio Eleriano Zanetti, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 01/2019 do Poder Executivo, autuado nesta Casa de Lei sobre o número 01/2019. Súmula. Institui o Programa de Parcelamento de Débitos, PPD, e da outras providências. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, institui o Programa de Parcelamento de Débitos, denominado PPD, destinado a promover a regularização e a adimplência de créditos do município em dívida ativa, de natureza tributária e não tributária. Justifica tal proposição a crise econômica e financeira pela qual o país está passando. Em razão disso, cada vez mais eleva o índice de inadimplência, trazendo consequência para o físico municipal. No que tange à competência para iniciar o projeto de lei ordinária, prevê a lei orgânica deste município no artigo 46, que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. Portanto, a regra da iniciativa está atendida. Com relação aos aspectos legais, o projeto não apresenta qualquer vício de legalidade que possa impedir sua aprovação. Além disso, a proposição está em consonância com os ditames constitucionais. Por fim, a técnica legislativa utilizada está igualmente regular e não necessita de correção pela comissão, uma vez que atende à Lei Complementar 95/1998. Conclui-se pela constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei número 01/2019, oriundo do Poder Executivo, e opina por a sua aprovação. É o parecer. Sala de Sessões, fevereiro de 2019. Presidente Vinícius Santos Ferreira, relator Ana Carolina Mascarenha e membro Felipe Veiga. Não? Não. Ofício 027/2019, Campina Grande do Sul, 5 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal, Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 02/2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos anexo o projeto de lei número 02, de 4 de fevereiro de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município, para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, considerando a necessidade de adimplemento dos débitos parcelados junto à Companhia de Energia Elétrica do Paraná, Copel, com a designação da sessão extraordinária na forma do artigo 107, inciso 3º do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bio Eleriano Zanetti, Prefeito Municipal.
100 mil. Projeto de Lei 02, de 4 de fevereiro de 2019, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício 2019. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício 2019 um crédito adicional especial no valor de R$100 mil, a seguir especificado. 07. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística. 07.001, Departamento de Obras e Infraestrutura. 2.029, Iluminação Pública. 3.2.90.21, juros sobre a dívida por contrato. Fontes 507, R$100 mil. Artigo 2º. Com recursos para abertura de crédito especial de que se trata a presente lei, na forma do disposto pelo artigo 43 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, é indicado a anulação parcial das seguintes dotações. 07. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística. 07.001, Departamento de Obras e Infraestrutura. 2.029, Iluminação Pública. 3.390.30, Material de Consumo, fonte 507, R$20 mil. 4.690.71, Principal da dívida contratual resgatado, fonte 507, R$80 mil. Artigo 3º. Para a compatibilização, fica autorizada a inclusão no PPA 2018 a 2021, aprovado pela Lei nº 521, de 21 de dezembro de 2017. Alteração objeto desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019. Bioelerian Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 02, de 4 de fevereiro de 2019. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos 9 vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício 2019. Tal crédito adicional se faz necessário em virtude do parcelamento de débitos realizado entre este município e a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, Copel, decorrente da Conferência de Carga de Iluminação Pública realizado no mês de agosto do ano 2017, em que foi apurada uma significativa diferença referente ao período dos últimos 24 meses, conforme devidamente autorizado pelo meio das leis municipais número 594/2018 e 599/2018. Ocorre que, após realizar a previsão orçamentária para pagamento dos valores devido, constatou-se a ausência de previsão de juros e correção monetária na forma pactuada no contrato e termo de reconhecimento de débito. Sabe-se que a previsão de juros e correção monetária é extremamente comum nos contratos, haja vista a necessidade de manter o verdadeiro preço do valor devido. A abertura de tal crédito adicional é destinada a cobrir despesas para as quais não há dotação orçamentária específica, consoante preconiza o artigo 167, inciso 1, 5 e 6, e parágrafo 2º da CF/88. Artigo 165, inciso 1, 5 e 6, e parágrafo 2º da CE/89. Artigo 41, inciso 2 da Lei Federal número 4.320/64. Para tanto, está sendo realizado mediante a utilização da anulação parcial de dotação, em atendimento ao contido no artigo 43 da Lei Federal 4320/64. Isto posto, solicita a apreciação do presente projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo merecedor da imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019. Bioelerian Zanetti, Prefeito.
Ofício número 028/2019, Campina Grande do Sul, 5 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal, Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 003/2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 03, de 4 de fevereiro de 2019, que altera as leis municipal número 594, de 4 de dezembro de 2018, e número 599, de 18 de dezembro de 2018, que autorizam o Poder Executivo Municipal a realizar o parcelamento dos débitos referentes à Conferência de Carga de Iluminação Pública junto à Companhia de Energia Elétrica do Paraná, COPEL, para apreciação desta Casa de Leis em regime de urgência, considerando a necessidade de adimplemento dos débitos parcelados junto à Companhia de Energia Elétrica do Paraná, COPEL, com a designação na sessão extraordinária na forma do artigo 107, inciso 3º do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliane Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 03, de 4 de fevereiro de 2019, altera as leis municipais número 594, de 4 de dezembro de 2018, e 599, de 18 de dezembro de 2018, que autorizam o Poder Executivo Municipal a realizar o parcelamento dos débitos referente à Conferência da Carga de Iluminação Pública junto à Companhia de Energia Elétrica do Paraná, COPEL. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera as leis municipais número 594, de 4 de dezembro de 2018, e 599, de 18 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o parcelamento dos débitos referente à Conferência de Carga de Iluminação Pública junto à Companhia de Energia Elétrica do Paraná, COPEL, na forma que especifica. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 594, de 4 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. O valor do débito a que se refere ao caput deste artigo correspondente ao montante aproximado de R$ 515.422,34, que será dividido em 48 parcelas consecutivas, acrescidas de juro e correção monetária na forma pactuada no contrato. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 599, 18 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. O valor do débito a que se refere ao caput deste artigo correspondente ao montante aproximado de R$ 401.599,70, que será dividido em 48 parcelas consecutivas, acrescidas de juros e correção monetária na forma pactuada no contrato. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019. Eliane Zanetti, prefeito municipal. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter a apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera as leis municipais 594, de 4 de dezembro de 2018, e 599, 18 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o parcelamento dos débitos referente à Conferência da Carga de Iluminação Pública junto à Companhia de Energia Elétrica do Paraná, COPEL. As leis acima mencionadas foram promulgadas em virtude dos débitos decorrentes da Conferência da Carga de Iluminação Pública realizada no mês de agosto de 2017, em que foi apurada uma significativa diferença referente ao período nos últimos 24 meses. Ocorre que, após a promulgação da referida lei, constatou-se ausência de previsão de pagamento de juros e correção monetária na forma pactuada no contrato e termo de reconhecimento de débitos. Sabe-se que a previsão de juros e correção monetária é extremamente comum nos contratos, haja vista a necessidade de manter o verdadeiro preço do valor devido. Destarte, em cumprimento ao princípio da legalidade, pelo qual o administrador somente pode praticar aquilo que é permitido por lei,
de acordo com os meios e forma por ela estabelecidos e segundo os interesses públicos. Inclui-se, por meio do presente projeto de lei, a previsão para o pagamento de juros e correção monetária efetivamente devidos, a fim de garantir o integral adimplemento dos débitos perante a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, Copel. Isto posto, solicita a apreciação do presente projeto de lei pelos nobres pares, o qual eu julgo merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019, Bioleriana Zanetti, Prefeito Municipal. Ofício 029/2019, Campina Grande do Sul, 5 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal, Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei número 004/2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 04 de 4 de fevereiro de 2019 para apreciação dessa Casa de Leis, em regime de urgência, considerando a necessidade de excepcional interesse público na realização do contrato, a contratação de pessoal para suprir as demandas temporárias de serviço, em decorrência das licenças previstas no artigo 102 do Estatuto dos Servidores Públicos, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107, inciso 3º do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bioleriana Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 004, de 4 de fevereiro de 2019. Altera a Lei Municipal número 93, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera a Lei Municipal número 93, 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, nos termos que especifica. Artigo 2º. O inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 93, 18 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 3º. Realização de serviços públicos essenciais quando diante de necessidade imprevisível, esporádica ou sazonal, decorrentes de, entre outras, das licenças previstas no Estatuto de Serviços Públicos Municipais, restrições médicas, exercício da função gratificada, cargo em comissão, cessão funcional ou situação similar, de parcerias de cunho precário ou ainda nos casos de aposentadoria, demissão, exoneração ou outra demanda que não justifica ampliação imediata do quadro permanente de servidores ou até a realização de respectivo concurso público, a fim de não comprometer a consecução do interesse público e a continuidade do exercício das funções do ente municipal. Artigo 3º. O artigo 2º da Lei Municipal número 93, 18 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescido o parágrafo 3º, com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 3º. Para os demais casos previstos nesse artigo, além dos requisitos gerais obrigatórios, o número de vagas deverá constar no competente processo administrativo, edital de seleção, com a respectiva justificativa da demanda apresentada. Artigo 4º. O artigo 10º da Lei Municipal número 93, de 18 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescido do inciso 5 com a seguinte redação. Artigo 10º.
inciso 5, pela cessão dos motivos ensejadores da necessidade temporária de excepcional interesse público que gerou a contratação para atender às secretarias municipais, observada a ordem de menor desempenho dos contratados no exercício de suas funções, verificadas pelos registros em ficha de avaliação funcional devidamente preenchida pelo superior hierárquico. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019. Bioleriano Zanetti, prefeito municipal. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos 9 vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal 93, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. A contratação de pessoal por tempo determinado foi uma ferramenta fixada pela Constituição Federal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sobre a necessidade temporária, leciona Gasparini, P. 385. Por necessidade temporária, entende-se a qualificada por sua transitoriedade, a que não é permanente, aquela que se sabe ter um fim próximo, em suma, a qual é passageira. Nesse sentido, o prejulgado número 08 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná assim definiu: ementa prejulgado admissão temporária de pessoal verificada a prática reiterada dessa forma de contratação, espécie de seleção contemplada no texto constitucional. Finalidade: suprir necessidade premente da administração. Requisito fundamental: existência de lei estabelecendo critérios e autorizando as contratações. Cada ente da federação deverá ter a sua própria lei. Em face do princípio da autonomia administrativa, as contratações deverão ser realizadas mediante um processo seletivo simplificado que deverá atender pressupostos mínimos para a sua validade. Tratando-se desse assunto, afirma José Afonso da Silva, que lei achamos que será a lei da entidade contratadora, lei federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, de acordo com as regras de competência federativa. Não há de ser lei federal com validade para todas as entidades, porque não se reserva competência para estabelecer lei geral ou especial nessa matéria. Com validade para todas. A autonomia administrativa das entidades não o permite. Assim sendo, considerando que cada ente deve editar uma lei regulando a contratação do pessoal temporário. Em 1993, a União editou a Lei 8.475, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público dos órgãos federais. No entanto, tal lei não é capaz de atender às peculiaridades dos demais entes. Desta feita, a presente proposição objetiva melhorar a redação de alguns pontos existentes na Lei Municipal número 93/2009, que disciplina esse tipo de contratação no município. Em especial, minuciar os casos que podem ser enquadrados em necessidade temporária de excepcional interesse público e inserir como possibilidade de extinção no contrato a cessação dos motivos ensejadores da necessidade temporária, com o propósito de garantir à administração pública o corte imediato de gasto desnecessário. Isto posto, solicita apreciação do projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo merecedor da imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2019. Bioleriano Zanetti, prefeito municipal.
Projeto número 1. Coloco em votação o projeto número 1, em primeira votação e discussão. Se todos estão de acordo, permaneça como estão. Projeto de lei número 1 aprovado. Coloco o projeto de lei número 2 em primeira votação e discussão. Se todos estiverem de acordo, permaneça como estão. Projeto de lei número 2 aprovado. Coloco o projeto de lei número 3, 2019, em primeira votação e discussão. Se todos estiverem de acordo, permaneça como estão. Senhor presidente, discussão do projeto número 3. É um projeto que ele versa sobre o parcelamento de dívidas que o município contraiu da Copel ao longo dos últimos anos. Esse projeto que já foi discutido aqui na casa e constantemente tem retornado para ajustes. O projeto basicamente trata do pedido, junto com o projeto de lei número 2, do pedido de mudança de rubrica para suplementação orçamentária para pagar os juros gerados pela uma dívida de pouco mais de 1 milhão de extensão de rede elétrica, o qual a gente entenda ele venha muitas vezes a atender a demanda dos nossos munícipes. A gente também não deixa de entender que essa falta de comunicação dessas extensões ao longo do tempo ocasionou uma dívida aos cofres públicos da sua ordem de um pouco mais de 1 milhão. E este vereador que aqui está acha um pouco razoável que esta Casa de Leis ele peça as informações devidas a que tipo de extensão de rede, a quais ruas, a quais localidades que foram atendidas com este erário ao cofre público, a fim de criar uma transparência neste projeto, que é o de pagamento das dívidas da Copel. Então, o meu gabinete está mandando um ofício informativo ao secretário de Infraestrutura e também ao secretário de Administração, o qual possivelmente detém as informações que fazem transparecer a destinação dessas decisões de extensão de luz e, consequentemente, o pagamento de um pouco mais de 1 milhão em contas atrasadas à Copel. O valor é devido, temos que ter isso em mente, a auditoria feita pela Copel, tem a conciliação da Prefeitura, que é devido, por isso estamos votando. Acho justo o pagamento e o projeto, mas quero informação referente à localidade da aplicação dessas extensões elétricas. Obrigado, presidente. Em discussão. Boa tarde. Anderson, ontem nós, nas comissões, discutimos isso. Eu gostaria de assinar o ofício junto com você, porque também precisamos saber onde que foi aplicado isso, se foi numa via pública, se foi algo que não seria de interesse de uma localidade, e sim interesse próprio. Eu acho que a gente está aqui para fiscalizar. Esse já é a terceira vez que praticamente o mesmo projeto vem para casa, com 2 valores. O primeiro de 515 mil, depois 401 mil, agora praticamente de mais 100 mil por causa dos juros que tem por causa do parcelamento. Então, 915 mais 1 milhão dá 1 milhão e 15. É muito dinheiro. Foi feito o levantamento mesmo, em conversa com o nosso secretário de Administração, de Planejamento e Orçamento. Isto é verídico mesmo, mas acho que nós temos que saber mais informações, até pedido que foi levantado lá atrás, que a gente tem que ter esse conhecimento.
Eu até, na minha opinião, quem teria que pagar isso seria o secretário da época, porque passou pela mão dele. Se sabe ou não sabia, se soubesse, tem que pagar. Se não soubesse, faltou competência. A gente vem discutindo esse projeto aqui, acho que já faz horas, e a gente é muito bem transparente com as coisas aqui, porque se parar para pensar isso, 1 milhão, vamos colocar em asfalto, que a gente falta muito, infraestrutura, manilhamento, saúde, então 1 milhão poderia ser feito muita coisa. Então, gostaria de assinar junto, né, já é um tipo de trabalho que a gente vem fazendo junto nessa fiscalização, para saber a informação, até a gente passar a informação para quem necessita da informação e sempre passar a informação correta, né, e transparente. Então, a gente está aqui, até ontem nós tivemos um projeto, vamos falar assim, simples, mas que levou um bom tempo de discussão ontem entre os vereadores e as comissões responsáveis, onde se passa aqui na casa, para a gente saber o que está acontecendo. Em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, eu entendo que os nobres colegas tenham razão no que propõem, porém, ao longo de tantos anos, tantos requerimentos dos nobres colegas, necessidades das populações, quando trazem suas demandas para o próprio prefeito, foi feita essas ligações, foi aumentando, e infelizmente não foram transmitidas para a Copel conforme foi evoluindo essas ligações. Nós temos várias extensões grandes, como área industrial, Estrada do Cupim, Estrada do Mandaçaia e tantos outros, a Rua Pedro Paza. Entendo que podemos onerar ainda mais o município disponibilizando funcionário para tentar buscar isso, que vai ser bastante difícil. Porém, é válido. Mas eu entendo que isso foi para beneficiar a população, evidente que não deveria de ter acontecido, porém, eu acho que vai ainda onerar ainda mais o município, tem que disponibilizar funcionários que já são escassos. Estamos aqui aprovando uma lei solicitando a contratação temporária, né? A gente tem necessidade de funcionários em todos os setores. Acho bastante difícil de poder relatar tudo o que aconteceu durante esses anos. É ruim a gente saber que o município tem que dispor desse valor do orçamento para pagar contas anteriores. Porém, é só uma opinião, não estou aqui contestando, mas é uma opinião do qual eu quero compartilhar com vocês. Ainda em discussão, senhor presidente? Ilustre companheiro Lucas, vereador, eu entendo da preocupação de gerar mais um trabalho de levantamento de dados. Isso pode, talvez, criar uma dificuldade de pessoal aplicado a isso, mas a gente está falando de uma ordem, de um montante de valor significativo, o qual poderia ser aplicado em várias áreas importantes, desde saúde e educação, e que a gente não tem a destinação. Quero do fundo do coração, que esse vereador queira entender que realmente foi se utilizado o recurso de forma devida, atendendo o maior número de pessoas possíveis. Mas não podemos tratar a administração pública como fosse a casa da gente, onde que a gente relata para nossa esposa futuro que gastou R$ 1.500 com pneu mais largo, roda bonita. A gente precisa dar uma justificativa porque tratamos com dinheiro público. Então, eu acho justo que essas informações venham e, mesmo que de forma correta, bem aplicada, criamos um procedimento legal, através de uma lei ou de um dispositivo, né, que possa frear isso. Por quê? Porque não é justo eu, gestor atual, pegar uma dívida do antigo gestor. Não estamos aqui colocando em xeque qual gestor está errado, mas não é devido. Na gestão pública, isso não pode, não deveria acontecer, entendeu? Mesmo com devidas orientações, mesmo com devidas necessidades, ela tem que ser informada, ela tem que estar clara que existe a dívida, ou que foi aplicado o recurso e que o novo gestor vai ter que bancar essa dívida.
Então, o que eu quero aqui, primeiro, é saber a real necessidade das extensões e aplicação do dinheiro. Segundo, criar um dispositivo que barre, que o gestor transfira a dívida para o próximo gestor, né? E isso onere ou dificulte a gestão pública futura. Então, eu acho que o serviço público hoje, que a atualidade exige, nossa, é essa clareza, essa conduta correta. Tudo bem? Senhor presidente. Entendo sim, nobre colega. Entendo e acho que tem que ser, através de todos os trabalhos do município, tem que ser informado, tem que ser projetado, né? Tem que saber o que vamos fazer no ano que vem, tanto é que nós votamos aqui as leis para se projetar o futuro, as futuras despesas. No entanto, nós estamos autorizando, já autorizamos nas leis passadas, o município a sanar essa dívida. Então, entendo muito bem o que o senhor está questionando e acho correto. Porém, eu acho que devemos, daqui para frente, estar mais atento a isso, para que não aconteça, não só na iluminação pública, porém em outros setores, mas eu entendo que isso é bastante difícil para o município ter que levantar todos esses anos de extensão, conforme comentei. O senhor sabe, o morador vem pedir, o vereador faz requerimento, vai para a secretaria, é autorizado, é instalado, os braços de luz em determinado lugar, o outro fala com o prefeito. Então, nesse sentido, ficaria assim um pouco difícil para levantar todos esses dados. Porém, eu só quero compartilhar essa minha preocupação em que o município, de repente, venha onerar mais ainda o seu orçamento com disponibilização de funcionário para esse fim. Muito obrigado. Senhor presidente, eu entendo a preocupação do companheiro vereador Anderson, concordo com ele, acho que se ele tem a dúvida, eu acho que é mais fácil tirar a dúvida, esclarecer e colocar em panos limpos, né? A questão do funcionarismo, Lucas, eu entendo que a própria prefeitura, já com o quadro cheio de funcionários, pediu para nós aqui no projeto de lei número 4 de 2019, a alteração da lei para eles criar como se fosse o PSS, né? Então, eu acho que funcionário vai ter. Não vejo preocupação nesse sentido, Lucas, não. Funcionário, a prefeitura tem bastante. A gente mesmo vê bastante funcionário aí andando para cima e para baixo, gastando gasolina. Então, eu acho que é só usar esse pessoal que está passeando para fazer o serviço. Mas o que eu queria pedir a palavra, o que me espanta é o seguinte, a lei, o vereador tem que voltar, a lei, existe uma lei de responsabilidade fiscal, de uma gestão para outra. Essa lei existe. E a conta, a Copel informou a prefeitura, como o secretário Zolé falou ontem, informou na gestão atual. A conta não foi informada pela Copel na gestão passada. Então, tecnicamente, a conta nasceu nessa gestão. Por mais que o erro ocorrido por algum funcionário de não informar a Copel no passado foi na gestão passada, a Copel notificou a prefeitura nessa gestão. Então, eu acho que é válido o questionamento. Eu também tenho curiosidade de saber onde foi aplicado esses pontos de luz. Entendo também que essa casa aqui faz muitos pedidos em favor da população, pede coisas assim que a prefeitura, às vezes, no momento, não tem como atender, mas é tudo o intuito de ajudar a população. Eu acho válido também. Eu acho que a gente está aqui para escutar as solicitações do povo e trazer para o Executivo. O Executivo tem que, no seu dia a dia, ver o que pode atender, o que não pode. Mas o que me espanta, um pouco, o que me chama a atenção, que eu vou me debruçar um pouco sobre isso, a prefeitura hoje de Campina Grande do Sul, com toda a sua estrutura, com toda a sua formação, com todas as suas contas positivas, precisar de um empréstimo para pagar essa conta. Eu acho que
Na verdade, É um financiamento? Então vai ser pago à vista. Vai sair. Não, então eu errei a palavra, então não é um financiamento, é um parcelamento. Mas poderia ser pago à vista? Poderia. Tá bom, era só essa minha dúvida. Em discussão? Eu só gostaria de manifestar meu apoio à iniciativa do vereador Anderson. E também acabo repetindo um pouco que até o Lucas e o Silon acabaram de falar, a questão de você ter funcionário ou não, mas eu acho que é devido a essa transparência à população, né, Lucas? De como, para onde que foi, quem fez, quem não fez. Até porque mesmo quando o vereador faz o pedido das extensões, os nossos pedidos eles não são muito técnicos. Eles são pedidos, eles são a tradução daquilo que as pessoas vêm pedindo para nós, né, enquanto representantes. Quem tem que dizer se pode ou não é a parte técnica interessada, que é o Poder Executivo. E, na época, se o vereador fez um pedido e o pedido não deveria ter sido executado, a parte técnica deveria ter dito, olha, não posso. Se fez errado. É por isso que eu acho que é necessário a averiguação disso, né? E a dívida original era a primeira vez que a Copel notificou, ultrapassava os 2 milhões. E aí a prefeitura, juntando documentos e tudo mais, conseguiu reduzir um pouco, né? E esses 100 mil reais é porque existe o IGPM lá, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que tem que fazer a correção dele, não estava previsto, Júnior. Mas eu sou favorável à iniciativa, vereador Anderson. Em votação. Projeto de lei número 3 de 2019, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 4 de 2019, coloco em primeira votação e discussão. Todos estão de acordo, permaneçam como estão. Projeto de lei número 4 de 2019 aprovado. Declaro encerrada a primeira sessão extraordinária e convoco os nobres colegas para a segunda sessão extraordinária dentro de uns 5 minutos.